Salve Maria a todos, eu me chamo Stefane, sou catequista e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a devoção a Maria pelo método de São Luís. Bom, podemos começar perguntando quem foi São Luís. São Luís foi um sacerdote francês da época de 1673 e ele ficou conhecido justamente por conta da devoção que ele tinha a Maria. E os seus escritos ficaram conhecidos e são lidos até hoje, como por exemplo esse livrinho aqui, ó, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É sobre esse livrinho que nós vamos comentar e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a devoção, é importante que leia, certo? Podemos iniciar perguntando a respeito dessa devoção. É uma moda? O que é essa devoção? Bom, segundo São Luís Maria de Montfort, é um método para melhor servirmos a Cristo, para melhor cumprirmos as promessas que fizemos no batismo. Não é uma moda, ou seja, o objetivo não é aparecer, não é parecer com determinado grupo, não é esse. O objetivo é observar Maria e, observando a postura dela, possamos também imitá-la para melhor servir a Cristo. Observem o que eu estou sempre chamando a atenção. O objetivo é sempre Cristo. O objetivo dessa devoção, e nisso o santo ele chama muita atenção, é Cristo. Tudo o que falamos de Maria é por conta de Cristo. Tudo o que nós propusemos a fazer, a imitar, é por conta de Cristo. Ele observa que todo mundo se batizou, todo mundo fez diversas promessas, no entanto, praticamente ninguém cumpre essas promessas. Então, é importante dizer que essa devoção é um método para que a gente, claro que todo mundo vai acabar caindo de alguma forma, no entanto, a gente se coloca numa posição, numa postura de tentar ser o mais fiel possível, ou seja, tentar ser o mais próximo possível de Maria, que foi quem melhor serviu, quem melhor amou Jesus, certo? Outro ponto que é importante chamar a atenção é sobre se Jesus é o nosso foco, então vamos observar quais são as escolhas que Jesus fez e o que isso significa para nós, certo? São Luís Maria de Montfort ele é muito feliz em observar alguns textos bíblicos, alguns textos do catecismo e mostrar para a gente alguns pontos que talvez não são tão compreensíveis, como por exemplo, Jesus decide vir ao mundo por meio de Maria. Ele poderia ter escolhido qualquer forma que ele quisesse. No entanto, ele escolheu essa. Se ele escolheu essa, significa que essa é a melhor forma de nascer. Agora pense, se o coração da gente é um mundo, o coração das pessoas é um mundo, para que Cristo nasça naquele coração, é importante que ele venha por meio de Maria. Observe que isso explicaria muita coisa. Por que será que Jesus não é tão conhecido pelo mundo? Por que tantas pessoas não o amam como ele merece? Ou então, por que tantas pessoas ainda negam a Jesus? Certamente porque, segundo o santo, ainda não conheceram a Maria, certo? Então, seria uma forma de explicar por que Jesus não é tão conhecido e amado, porque Maria não é tão conhecida e amada, certo? Já que ele nasceu dela pela primeira vez, quando o Verbo se encarnou, da mesma forma ele vai permanecer fazendo nos corações das pessoas, nascer por meio dela nos corações. Outro ponto que podemos chamar a atenção a respeito das escolhas de Jesus é justamente o fato de que, ao longo da vida dele, nós sabemos que tudo que ele fez foi para a glória e honra de Deus, né? Então, tudo que ele escolheu foi a melhor escolha. E ao longo da vida dele, por volta de 33 anos, né? A gente sabe muito pouco. A gente sabe um pouquinho da infância, um fato pontual, um pouco da vida pública dele, mas houve aí uma lacuna, que a gente não conhece. Sabe-se que ele estava lá com a mãe, lhe sendo obediente, porque não venham pensar que um bebê, uma criança, ela não é guiada pela mãe. É óbvio que é. Então, se Jesus, que sendo Deus, se deixou guiar por ela em tudo, sendo uma criança,
sendo um bebê, sendo um adolescente, sendo um adulto. Então, por que que nós temos medo de deixar-nos guiar por ela? E aí, o São Luís Maria de Montfort, ele chama a atenção disso. Ora, se o nosso objetivo é imitar Cristo, olha aí uma imitação que podemos fazer. Podemos nos deixar guiar por Maria, que essa é a melhor forma de louvar a Deus. É a melhor forma de glorificá-lo. Porque se houvesse uma outra, certamente Jesus tinha feito. E ele passou a maior parte do tempo com ela. Por isso que o nosso objetivo é imitá-la e passar boa parte do tempo, a maior parte do nosso tempo também com ela. Certo? Outro ponto que podemos chamar a atenção é a respeito da vida de Maria. O quanto que ela era humilde. Não somente por conta dos fatos narrados, que também falam da humildade dela, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tratar sobre esses fatos, é importante mostrar que boa parte da vida de Maria também foi ocultada pelos evangelistas. E a gente sabe que os evangelistas, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Então, por que será que eles ocultaram boa parte? E o São Luís Maria de Montfort, ele chama atenção para isso também. Ele diz que os evangelistas, ao ocultar Maria, nos transmite também uma mensagem, que é a mensagem de toda oculta para ser conhecida somente por Deus. Como nós poderíamos ser parecidos, hein? Porque eu mesma falo por mim. Eu adoro aparecer, eu gosto de ser vista, mas o objetivo não é ser visto. O objetivo é ser visto por Deus. É que as nossas boas obras sejam vistas somente por Ele e não pelas pessoas. E Maria nos dá um grande ensinamento com isso. Outro ponto importante que fala sobre a humildade de Maria são justamente os fatos que acontecem. Observem que Maria, ela é ocultada, no entanto, quando ela se mostra, sempre ela está glorificando a Jesus. Então, um exemplo disso são as bodas de Caná, é o Magnífica, dentre outros fatos que mostram que tudo dela é para a glória de Deus, certo? E isso traz para a gente aquela ideia, olha, por que eu deveria ter medo de venerar a Maria? Se tudo dela é para Deus, até quando ela aparece, ela encaminha para Deus. Então, a gente não precisa ter medo, certo? Observe que Jesus, ao estar totalmente dentro dela, e ela sendo assim, toda especial, e sempre sendo perfeita a fazer tudo aquilo que estava no coração de Deus, ela é considerada o paraíso do novo Adão. Jesus é o novo Adão. A gente viu lá no Gênesis que havia Adão e Eva, né? E Maria é justamente essa nova Eva. E Jesus, esse novo Adão. E Adão encontrou seu paraíso, esse novo Adão encontrou seu paraíso, que é Maria. Ele esteve totalmente dentro dela. Uma prova disso é a própria concepção de Maria. A concepção de Jesus no ventre de Maria. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, e a gente sabe que onde Jesus habita é maravilhoso, é um lugar cheio de amor, de carinho, é perfeito. E ele habitou dentro dela. Então a gente pode dizer disso de Maria, que ela é um lugar, é um santuário, é o santuário da Santíssima Trindade, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui. Nos próximos encontros a gente fala mais sobre Maria, sobre o que o santo traz sobre ela, mas esse é o ponto inicial. Compreendido isso aqui, a gente já tem uma boa parte do caminho encaminhado, certo? Então, beijão a todos e até o próximo encontro.